Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriela Queiroz, sou consultora de qualidade, faço parte da equipe de sucesso do cliente da Soft News. É uma empresa que tem buscado crescimento e atualização. Hoje está promovendo essa live maravilhosa para os seus clientes, juntamente com o parceiro Luciano Braz, trazendo esse tema tão importante que são os indicadores para todos os clientes, né, que são atendidos pela MedNews. E a equipe de sucesso do cliente, ela também pensa nessa questão de estar trazendo melhorias para os clientes. Nós somos responsáveis por fazer contato com os clientes para entender como está sendo a experiência do cliente com o nosso sistema e com os nossos serviços. Então, esse contato é feito semanalmente com vários clientes através da nossa pesquisa, nossa enquete dentro do sistema, através de ligações, de e-mails e de visitas presenciais, onde nós medimos, né, a satisfação dos clientes com o nosso serviço, com os nossos produtos. Buscamos também entender quais são as necessidades que o sistema pode desenvolver para melhorar a funcionalidade dentro de cada cliente, entender também se os clientes eles estão usando o sistema da forma correta, se eles precisam investir em treinamento, se tem algo que nós possamos sugerir que possa contribuir com o funcionamento do serviço de vocês. Então, o objetivo maior é entender de que forma nós podemos ajudar vocês e aproximar a relação entre o cliente e a nossa empresa, entre a MedNews. Então, você breve pode fazer contato conosco, pode receber um contato conosco, você pode falar conosco como cliente através do e-mail qualidade@softnew.eti.com.br. Pode falar conosco também no WhatsApp, selecionando a opção do setor de qualidade. E se você deseja conhecer mais sobre o serviço, né, de qualidade ou deseja implantar o serviço de qualidade dentro da sua empresa, você pode fazer contato conosco através do Instagram Gabrielas Queiroz ou através do WhatsApp 75992611025. Fala conosco, nós podemos, né, te apresentar como é que funciona esse processo de serviço do sucesso do cliente e ajudar você da melhor forma. Boa noite e boa live a todos. Olá, boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui ao vivo, a nossa live. Acho que todos me conhecem, né? Quem não me conhece, eu sou Márcio Silva, CEO da Soft News Informática, Sistema MedNews. Estou aqui com meu amigo, parceiro e consultor, Luciano Braz. E a intenção da live é a gente mostrar um pouco de alguns recursos, né, que o MedNews tem e muita gente não conhece. Então, em várias visitas que eu faço a cliente, a gente percebe que as pessoas usam bem a parte operacional, a parte da recepção, o centro, faturamento, o financeiro, mas os dados finais, as pessoas não têm costume de colher essas informações e gerar os indicadores, gerar dashboards no MedNews. Então, ele é muito rico nessas informações e o Luciano vai nos mostrar como é que funciona a parte dos relatórios, dos gráficos, como é que faz a leitura desses dados, né? Que vocês vão ter conhecimento até para facilitar uma tomada de decisão, né? O Luciano também vai mostrar todo esse trabalho que ele faz com os nossos parceiros, nossos clientes de consultoria, a importância de ter um consultor para poder fazer essa leitura desses dados, fazer a identificação de gargalos, o que é que pode melhorar, como é que está a situação, a saúde financeira da empresa, né? Enfim, ele vai nos mostrar isso agora. Então, Luciano, a bola é sua, boa noite. Ok, Márcio, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer ao Márcio, à equipe do MedNews pela oportunidade de estar aqui nessa noite para a gente poder estar tratando a respeito desse processo de indicadores, tá? Vocês não imaginam a galera também da Soft News que está toda aqui na retaguarda da gente, todo mundo uma ansiedade enorme, mas muito legal. Vamos começar ainda. Eu vou pedir para o Luiz, ele vai já estar disponibilizando as telas para a gente. Hoje nós, na Planos, nós tratamos especificamente de consultoria na área da saúde. Trabalhamos para clínicas, para hospitais, e o MedNews é um sistema que nós recomendamos, tá? Tem duas características que para nós são fundamentais.
A primeira característica é o fato do MedNews ser um sistema integrado, ou seja, todas as áreas dentro da MedNews se comunicam. Imagina aquela situação de que o médico, quando faz uma prescrição medicamentosa, aquilo já caiu na conta, que já me permite faturar, já me baixou o estoque, já alcançou o ponto de ressuprimento, avisa compras, gera o financeiro, quer dizer, com o simples processo do médico fazendo uma prescrição, você tem uma cara. Essa é uma característica fantástica, porque não há um processo de retrabalho. E a outra característica que particularmente também eu gosto muito é o acesso. A gente precisou, o Márcio, a equipe, sempre disponíveis, atendem. Então, esses dois requisitos para mim são fundamentais, tá? Falar a respeito de indicadores, aí a gente precisa fazer, eu gostaria de fazer algumas analogias aqui. Primeiramente, deixa eu falar um pouquinho a respeito da Planos, tá? Vou pedir para o Luiz poder avançar. Como já disse, nós somos uma empresa que trabalhamos especificamente na área da saúde. Nós temos uma equipe de consultores com administradores, enfermeiro, farmacêutico, engenheiro, enfim. Aí está o perfil. Gente, uma coisa importante, tá? Dentro em breve no chat, nós vamos estar disponibilizando um link para as pessoas que quiserem receber ou o e-book ou receber essa apresentação. A gente vai fazer o encaminhamento, tá? Bem, falando a respeito então agora dos nossos processos, começando a respeito dos indicadores, pode avançar, Luiz, faz favor. Olha, vamos fazer uma analogia. Para um gestor que está conduzindo um negócio, que usa um sistema, é como se ele estivesse na cabine de comando de um avião. Eu gosto muito dessa analogia, porque qualquer ponto que venha a interferir no processo pode colocar em risco o negócio. Por isso que essa questão de entender para onde nós queremos ir e principalmente o que se espera dele. Às vezes a gente verifica nos processos de consultoria que apesar da clínica estar organizada, mas as expectativas que o dono tem, elas não ficam claramente definidas para a equipe. E isso acaba gerando uma confusão. Tá? Você sabe aquela situação de que estou tratando a minha clínica agora com expectativa de que estou muito bem com ela, quero crescer, enfim. Então ter essa definição exata de onde se espera chegar. Tá? Pode avançar, Luiz, por favor. Então por isso que essa questão do conjunto de indicadores, ele é fundamental. Mas nos indicadores, meus amigos, nós precisamos entender o que nós queremos dele, o que nós vamos medir, em que situação vamos medir, quando. Por isso que eu faço a analogia com um painel de bordo de um avião, tá? Onde eu estando acompanhando todos aqueles indicadores, eu vou garantir que o meu voo é estável, mesmo que a gente venha a passar por turbulências, mas o nosso voo fica estável. Então hoje o que nós vamos tratar aqui é dar um en passant a respeito desses indicadores. O MedNews é muito rico nesse processo e essa escolha ela tem que ser feita à la carte. Cada clínica tem o seu perfil que vai requerer um painel de indicadores diferenciados. Isso é muito importante entender. Porque vejam só, quando a gente fala dos modelos de negócios, pode avançar, Luiz, por favor. Vejam que a gente está falando de um sistema integrado, mas que ele pode estar tratando, embora na área da saúde, mas em condições diferentes. Notem que aqui nessa minha apresentação eu estou separando 5 situações bem específicas. A primeira situação é o sistema atendendo a clínica, a um consultório médico, onde ele sozinho é aquele lutador que além de atender os pacientes. Já na segunda situação, o médico no consultório tem uma equipe de apoio, ele tem uma secretária. Essa secretária, senhores, é uma gestora da unidade. Embora ela não tenha a formação, mas ela tem de ter o preparo, ela tem de ter o treinamento, porque é ela que vai estar conduzindo o negócio. E a equipe de apoio. Já na situação número 3, a gente está falando então do específico daquele médico com outras especialidades. Uma clínica oftalmológica, uma clínica ortopédica,
No modelo 4, a gente já está falando de uma policlínica, né? E, finalmente, no modelo 5, a gente está falando, então, de um conjunto de unidades. Então, vejam que são 5 tipos de negócios diferentes, embora todos eles da saúde, mas a forma de acompanhar, os indicadores que a gente vai estar utilizando, eles são diferentes, tá? Provavelmente uma clínica em uma determinada cidade, mesmo sendo de uma mesma especialidade de outra, pode ser que ela venha usar um outro conjunto de indicadores diferentes. Então é isso que a gente vai estar abordando aqui hoje. Eu devo levar perto de uns 35 minutos aqui nessa minha fala e ao final do processo vai ficar aberto para que vocês possam fazer perguntas, ok? Então vamos lá. Pode avançar, Luiz. Só um minutinho, Luciano, que algumas pessoas estão falando que eu queria que a live fosse no YouTube, né? Parece que o som está melhor no YouTube, né? Não é isso? YouTube está melhor, né? O som está melhor nos dois? Então, se puder fazer comentários confirmando isso, tá? YouTube está melhor, mas também está no Instagram também, tudo estabilizado, tá, pessoal? Pode continuar, Luciano. Ok, obrigado, Márcio. Então, reparem, o que medir? Nós, na Planos Consultoria, nós usamos uma metodologia onde nós separamos esse conjunto de indicadores em 5 blocos, tá? O bloco produção, o bloco financeiro, o bloco gestão, qualidade e o bloco comercial. Dentro desses 5 blocos que tem aí, então nós temos aí um conjunto de indicadores. Então vamos falar do primeiro bloco, que é o bloco produção. Vamos lá, Luiz? Ok. Então no bloco, pode avançar para o próximo quadro, Luiz, faz favor. Reparem, aqui nós estamos apresentando um dashboard. O que é um dashboard? Ele é, na verdade, um conjunto de dados, ele é um conjunto de indicadores, mas que ele traz numa tela uma visão geral de todo o negócio. Isso é muito importante. Para as empresas que não usam dashboard, você tem que acompanhar os indicadores de uma forma individual. E aqui ele já dá para a gente uma visão geral do funcionamento de todo o processo. Então vamos lá. Vamos falar de uma clínica hipotética, tá? Que vocês estão vendo aí na produção de maio, que ela alcançou o valor de R$830 mil. Legal. Esses 830 mil. Então, a partir dos indicadores, vocês estão vendo ali a primeira tela do lado esquerdo, que está apontando ali o previsto versus o realizado? Quer dizer, alcançamos a meta. Uma das características super importantes do sistema MedNews é que ele permite que a gente gere esse conjunto de dashboards, ele permite que a gente faça esses indicadores. Como ele é feito isso? Ele permite que a gente extraia relatórios, né? Vou pedir para o Márcio depois falar um pouquinho a esse respeito, e esses relatórios nós importamos. Ou nós importamos para o próprio Excel, ou pode ser importado por um Power BI, por um outro sistema, tá? Nós na Planos fazemos esse processo. A gente faz basicamente com planilhas de Excel, tá? Onde nós vamos pegando os dados e transportamos automaticamente. Isso é muito importante, gente, porque não existe a chance de errar na digitação. Porque se eu vou estar acompanhando mensalmente, semanalmente, só faço depara, tá? Então, por isso é que você acaba gerando aí esses dashboards. Depois o amigo Márcio vai falar um pouquinho aí a esse respeito. E aí notem o seguinte, a gente está aqui no caso da produção colocando valor, mas nós nem sempre vamos poder estar divulgando a questão do valor. Isso pode criar uma exposição. Então a gente transforma este número num número relativo. Então eu vou dizer lá, por exemplo, a minha meta é de R$1 milhão. Bacana. Então quando eu alcancei os 830 mil, ao invés de dizer que eu alcancei o valor, a cifra, eu vou botar que eu alcancei 83% da minha produção esperada. Então, a partir daí, a partir desse dado do indicador, percebo que a gente já começa a fazer a leitura. Puxa, que legal, alcancei 83%, não é o meu perfeito. A minha condição idealizada era alcançar os 100%. Tá, e como é que ficou a distribuição?
Aí você já vem o gráfico pizza ali embaixo mostrando que o particular está com X%. Então isso é importante poder identificar. Está dentro da sua expectativa? Lembra do nosso avião que eu dizia lá para onde nós queremos ir? O que você espera na sua clínica? Você quer aumentar o número de convênios? Você quer aumentar o particular? Isso é importante, essa definição, porque tem prós e contras aí. Mas aqui no caso específico, no exemplo que está desenhado aqui, notem que o particular está com uma margem bastante bacana. Mas esse mês de maio, ele está representando o que nós temos normalmente? E aí vejam aí que o gráfico acumulado está mostrando que não. O particular no acumulado, ele é o meu segundo grande convênio, diferente do que aconteceu no mês de maio. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo essa comparação. Muitos falam da sazonalidade, tá? Eu, particularmente hoje, com todos os recursos de marketing que a gente está vivendo hoje, principalmente em cima do marketing digital, a sazonalidade, para mim, é um desafio a ser vencido, né? De buscar fazer a conversão. Agora há pouco mesmo aqui estava ouvindo a equipe da Med News feliz porque alcançou o número de seguidores no Instagram. Bacana! Mas ter esse número de seguidores, será que me representa uma conversão? São dois indicadores diferentes. Então, repare, através dos dados eu consigo acompanhar. Então, nesse meu exemplo aqui, eu quero mostrar a vocês, então, que só alcancei 83% e aonde foi que eu pequei? Notem que eu tenho ali o gráfico capacidade instalada. Depois que eu passar, meus amigos, rapidamente por esses indicadores, que são meros exemplos aqui, nós vamos então mostrar alguns, um e-book, né? Como eu disse, ele vai ser encaminhado a quem tiver interesse, o e-book da Med News, que mostra aonde a gente colhe esse dado. Então, por exemplo, capacidade instalada. Vocês estão notando aí que no exemplo, a clínica teve 93% de capacidade instalada? O que significa isso? Significa que, puxa, meu marketing foi um bom marketing, eu consegui atrair as pessoas, tá? Será que faltaram? Será que compareceram? Aí é que está me dando aqui. É uma amostra daquilo que é importante, daquilo que é relevante, para depois eu poder detalhar. Eu alcancei 93% da minha capacidade instalada, mas será que as minhas faltas foram altas, foram baixas? Enfim. Reparem que nesse exemplo de dashboard de produção, eu estou colocando a especialidade. Eu quero comparar para poder ver se das especialidades da minha policlínica, aqui desse exemplo, se está legal. Então eu estou vendo ali que eu tenho um percentual enorme na parte de ginecologia, alcançando 42% do volume da produção total da clínica. Tá? E a quantidade de procedimentos, vejo que eu tenho uma quantidade gigantesca de consultas aí. Então é importante essa leitura, essa definição desses indicadores, e é isso que eu sempre reforço nos meus treinamentos, tá? Não existe um padrão, meus amigos. Você aqui olhando, se você vai olhar o bloco produção, estabeleça o que é importante para você, tá? Então aqui, ó, vejam que eu coloquei ali também um exemplo de solicitações externas. O que isso quer dizer? Sabe aquela situação em que a sua clínica ela recebe pedidos de médicos externos? Então, como é que está esse volume? Estou identificando que o volume de solicitações de médicos vindo externamente é muito grande. Pô, legal, né? Então, vamos ver lá. Vou acionar o meu marketing para poder escolher esse perfil específico, poder fazer os impulsionamentos de forma que eu consiga alcançar essa margem. Por isso que é importante a gente estar definindo aquilo que a gente quer. Então aqui a gente está avançando o primeiro bloco, que é o bloco produção. Vamos para o segundo bloco agora, que é o bloco financeiro. Pode avançar, Luiz, faz favor. Ok. No bloco financeiro, também exemplos aqui. O que a gente quer medir no financeiro? Reparem que eu posso ser um sucesso na produção, está alcançando um volume gigantesco de pacientes, tendo uma utilização da capacidade instalada muito legal, mas a sua clínica está dando lucro. Sua clínica, no seu fluxo de caixa, o seu fluxo de caixa está positivo. Então,
Por isso que olhar somente a ótica financeira é importante, tá? Márcio está nos dando aqui a boa notícia de que já está em processo de construção um processo de dashboard para a área financeira, tá? Nós vamos mostrar depois quais são os relatórios que são coletados. Mas veja que essa questão do financeiro, aí eu lembro o nosso colega consultor, o André, que deve estar conosco aqui, né, amigo? Um grande abraço. O André sempre nos salienta o aspecto de que eu tenho que tratar o lucro, que é o resultado final da minha clínica. Mas para poder chegar ao lucro, entendam que chegar a esse indicador, eu tenho uma questão que para mim é fundamental, tá? A rigor, quando a gente fala de um DRE, de um demonstrativo de resultados do exercício, o DRE, na sua essência, é uma ferramenta contábil, né? É uma ferramenta em que, basicamente, a gente, levantando as informações, elas são encaminhadas para a contabilidade, que contabiliza e devolve aquilo para a gente como um demonstrativo de resultado. Mas o problema que eu tenho, que normalmente nós enfrentamos, é que é um processo normal, as contabilidades que nós contratamos conseguem apresentar os relatórios em prazo hábil. Por outro lado, nós também apresentamos todos os recibos, os pagamentos no prazo certo. Então esse é um aspecto, gente, que é fantástico agora quando a gente fala de sistema, quando um sistema se propõe a fazer, porque ele é online. Agora há pouco eu conversava com o Márcio, né? Porque como é que eu me asseguro de que as minhas informações são fidedignas? Então vamos falar, por exemplo, do ponto de vista financeiro. Como é que eu tenho a certeza que todas as minhas receitas e as minhas despesas estão devidamente lançadas no sistema? Aí tem algumas dicas, algumas coisas que são muito importantes, porque, por exemplo, eu particularmente recomendo a todos os meus clientes, diariamente, emita extratos de contas correntes. Vai lá no site do Bradesco, emite o site do Bradesco, depois você vai no Med News, emite o extrato do Med News e confirme, para ver se os dois extratos estão iguaizinhos. Se eles estiverem iguaizinhos, então você pode respirar com tranquilidade, é sinal que todas as informações estão lançadas ali dentro. E aí imagina a coisa fantástica, meus amigos, que é, no final do mês, sem depender de contabilidade, sem depender de ninguém, eu apertar um botão e já conseguir enxergar no meu DRE se aquele meu exercício deu lucro ou se deu prejuízo. É claro que, mesmo assim, tem algumas coisas que são muito importantes para que o DRE seja gerado, como, por exemplo, a depreciação de equipamentos. A depreciação não é um item que o sistema gera, ele é um item que é calculado contabilmente. Eu vou dizer que aquele meu tomógrafo que custou X milhões de reais, que eu vou depreciar ele em 5 anos, que por ano eu tenho que pagar uma parcelazinha de X reais para eu poder considerar. Mesmo que eu não desembolse, que eu não pague, é como se eu fizesse uma poupança, para que no final de 5 anos eu consiga repor novamente aquele meu tomógrafo. Então, por isso que o DRE é essencial, e para quem faz a gestão, principalmente para o dono ter a garantia de que o resultado está acontecendo. Uma clínica pode dar lucro se com um fluxo de caixa negativo, ela dando déficit? Pode até dar, mas vai chegar uma hora que ela vai quebrar. Então, por isso que eu preciso estar acompanhando. E, por outro lado, um superávit no meu fluxo de caixa significa que eu estou dando lucro? Não, né, meus amigos? De repente, eu fiquei naquela situação de que aquela operadora não me pagou no mês passado, veio pagar esse mês. Conclusão? No mês anterior, meu fluxo de caixa ficou negativo e nesse mês agora ficou positivo. Quer dizer, se a gente acumular, juntar os dois fluxos de caixa, você vai ver que a situação é outra. Por isso que é importante o fato da gente conseguir, através do sistema, acompanhar o fluxo de caixa. E em cima dessas informações, aí a gente consegue fazer o acompanhamento de despesas, ter a ideia se aquela minha despesa foi mais alta, foi mais baixa, fazer a minha previsão, ok?
Agora, é claro que para poder fazer o fluxo de caixa, por exemplo, ou mesmo o DRE, uma coisa que é fundamental é a gente estabelecer uma classificação orçamentária. Isso quem tem que definir não é o sistema. Quem vai definir somos nós, gestores de clínicas, que a partir das nossas necessidades vamos definir a informação da forma como a gente quer, tá? Então, do ponto de vista do bloco financeiro, ele tem essa expectativa de estar apresentando para a gente, de quase que online, como é que está a sua situação. Então, veja, falamos de um bloco produção, falamos do bloco financeiro, e olha a quantidade de informações que a gente está puxando do MedNews para poder alimentar aí os dashboards só desses dois blocos, tá? Vamos tratar agora o próximo bloco agora, que é o bloco gestão. No bloco gestão, pode avançar, Luiz, por favor. No bloco gestão, ele já difere um pouquinho dos blocos anteriores. Por quê? Porque a gente defende a ideia, né, de que a clínica tem que ter um organograma, tem que ficar claro os papéis e responsabilidades que cabe a cada setor, porque cada setor tem um conjunto de metas aí a cumprir. Agora, quais são as metas que eu vou estabelecer para cada um desses setores? De novo, não tem uma regra de bolo, não tem uma norma a ser seguida. A gente vai escolher o conjunto que é pertinente a gente. Então, por exemplo, coloquei aqui dentro do organograma, peguei 3 áreas específicas aqui. Peguei uma clínica que tem farmácia. Estou colocando lá como indicador o valor, o estoque e os itens em conformidade. O que isso quer dizer? Gente, eu quero ter um estoque gigantesco dentro da minha clínica? Não. Estoque grande significa dinheiro empatado, né? A condição idealizada, por exemplo, no estoque, é o que todo mundo sonha, é o chamado just in time. O que significa isso? Estou precisando do medicamento agora, o medicamento está chegando do fornecedor agora. Ou seja, não precisaria ter nada em estoque. Mas é um sonho, isso é uma ilusão. Mas, por outro lado, eu não quero ter um estoque gigantesco. Então, de repente, eu vou estabelecer, olha, gente, o valor que eu quero ter em estoque é no máximo X mil reais. Então, aí eu passo a acompanhar se está dentro ou se está fora. E por que tem um outro item ali, itens em conformidade? Porque, de repente, eu estou dentro da minha meta prevista, no valor do ponto de vista financeiro, mas eu estou com itens que estão com um estoque maior e itens que estão praticamente zerados. Então, opa, aí é um conjunto de indicadores que tem que ser casado. Não adianta eu dizer que eu estou com volume de estoque dentro do que é esperado, mas eu estou com vários itens não conforme, vários itens sem estar dentro da quantidade prevista que eu tinha que acompanhar. Veja um outro exemplo aqui, que é a autorização. Aqui já é mais específico para aquelas clínicas que fazem exames que dependem de autorização das operadoras. Gente, é comum a gente ver a situação de que é uma brincadeira que eu sempre faço, viu? Quem não mede não consegue acompanhar o desempenho. E aí, em conclusão, vive naquela ignorância. Então é que eu brinco nas minhas consultorias, meus sócios André e o Tiago, eles sempre ficam aborrecidos aí com as minhas analogias, mas é aquela condição do ignorante feliz. Ou seja, ele não mede, pelo fato de não medir, ele não sabe da existência do problema. E aí, à medida em que ele começa a medir, ele toma consciência do problema, ele vai partir para a próxima etapa, que é a etapa do consciente desesperado, porque ele começa a enxergar que tem uma série de indicadores que não estão trazendo o resultado que ele espera, e aí ele quer trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então veja a questão do exemplo que eu estou colocando aqui de autorização. Aí imagina que você recebeu a solicitação médica, você deu entrada no convênio e o convênio não te respondeu. Quer dizer, todo o esforço que você fez de receber o paciente, receber a solicitação e encaminhar, não se converteu na realização do exame. Eu preciso acompanhar para poder saber se todas aquelas minhas autorizações, elas foram
efetivamente liberadas pela operadora. Se não foi liberada, se eu não alcancei aquela meta prevista, vou entrar para acompanhar. Olha, o convênio tal, aqui eu estou com um índice muito pequeno, há uma controvérsia muito grande. Eu recomendo, por exemplo, meus amigos, na maioria dos meus clientes que tratam da autorização, de já agendar. Se eu sei que um convênio demora em média 10 dias para me dar a autorização, pois eu vou então já agendar o paciente para 10 dias adiante. E eu vou monitorar através do sistema se as etapas para obter aquela autorização foram concluídas. E se na véspera elas não tiverem sido concluídas, eu vou avisar o paciente não venha porque seu convênio não deu autorização. Eu já uso aquela vaga para um outro. Então o sistema MedNews hoje permite a gente poder fazer esse acompanhamento, tá? E o outro exemplo que eu estou dando ali é do atendimento, tá? Seja ele por call center, seja ele pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, porque uma coisa que eu sempre digo, Márcio, que adianta a gente estar fazendo um marketing fantástico, captando pacientes, né? Chegou na hora H, o paciente liga e ninguém atende a ligação. Que adianta o paciente entrar no WhatsApp e ninguém responde a ele? Quer dizer, todo um esforço, toda uma série de conjuntos jogados pela água abaixo. Então, por isso que a questão desses indicadores aí é importante. Então, reparem que minha expectativa em mostrar esse bloco gestão é: pega o seu organograma, identifica por área qual é o resultado do principal negócio esperado de cada área e vá lá para o MedNews para poder identificar onde é que eu emito exatamente aquele relatório. Tá? Bem, vamos avançar para o próximo bloco, é o bloco qualidade. Já no bloco qualidade, uma das ferramentas fantásticas que o sistema MedNews tem, que está dentro dele, é o encaminhamento das pesquisas de satisfação pelo NPS, pelo Net Promoter Score. Tá? Essa ferramenta é fantástica e olha que avanço que nós demos. Vocês lembram daquelas benditas caixas de sugestão que a gente tinha dentro das clínicas, onde o cliente só preenchia aquele negócio quando ele estava aborrecido com a gente? E a gente tinha o trabalho de pegar aquela pilha de papel, ficar contabilizando. Olha que maravilha que é poder usar o indicador do sistema, onde o sistema automaticamente me encaminha o WhatsApp do paciente, o paciente me responde e ao responder eu já sei quem respondeu, qual foi o médico em que efetivamente ele atendeu, e aí eu começo a fazer as minhas leituras. Tá? Então, vejam lá, por exemplo, nesse caso que eu estou aqui, no mês de maio, nós obtivemos 91,3% de satisfação, né? Bacana. Aí eu vou comparar. Vem cá, nos quadrimestres anteriores, no exemplo que eu estou dando aqui, eu melhorei ou eu piorei? Opa, eu piorei, olha lá. No primeiro quadrimestre de 2023 eu estava com 93%, agora eu baixei para 91%. Opa, sinal de alerta. Aonde é que está esse problema? Aí veja, o sistema já me permite já identificar por especialidade, por médico. Então, no exemplo que eu estou dizendo, que eu estou dando a vocês aqui, a ginecologia me alcançou os 93% no mês, mas a clínica geral já foi com 89%. Opa! Deixa eu lá então avaliar dos meus clínicos geral qual foi o médico ou quais os médicos puxaram para baixo, que razão? O que será que houve nesse meu exemplo fictício aqui com a neurologia, que só obteve 79,5%? Então vejam, nós temos aí a sinalização. Aí agora nós vamos correr atrás para poder fazer a investigação. Então, por exemplo, eu estou citando aqui o tempo médio de atendimento. Pode ser que essa insatisfação ela seja decorrente de um tempo de espera dentro da clínica muito grande. Então aí a gente passa a monitorar. Outro indicador que vem do sistema MedNews também. Então se tem como exemplo ali, eu quero ter um prazo previsto de 1 hora e 10 minutos, que aliás que previsão horrorosa que eu coloquei aí como exemplo, né meus amigos? Já pensou aguardar 1 hora e 10 minutos para ser atendido? E mesmo assim o meu realizado ficou em 1 hora e 42. Então opa! Não alcançamos a meta.
Vamos olhar então, eu já vou puxar lá no sistema, vou puxar por especialidade, vou puxar por médico, tá? Lembrando, toda vez que falo nisso, quando a gente puxa os indicadores, vou mostrar isso a vocês daqui a pouco, o indicador ele separa em blocos o tempo médio de atendimento. Então eu tenho o tempo médio de espera na recepção, eu tenho o tempo médio da consulta. Então eu preciso estar entendendo, sabendo poder fazer essas leituras. Então o legal desse conjunto de indicadores aqui é que vejam que a partir da sinalização de que eu não alcancei a meta, então já me dá pistas para eu poder ser específico e identificar aonde é que está o meu problema, tá? O quarto bloco que a gente trabalha, Luiz, é o bloco comercial. Se avança, por favor, Luiz. Pode avançar mais, por favor, amigo. O bloco comercial. Se eu sou uma clínica que trabalho só com particulares, o bloco já se torna desnecessário. Por isso que eu digo a vocês, cada situação requer um conjunto de indicadores diferenciados, tá? Não existe um padrão. Então, vamos pegar o exemplo aqui desse case que eu botei aqui para ilustrar, que é um case fictício, e dizendo ali que daqueles 830 mil que nós vimos lá no indicador produção, lembra? Aí eu estou vendo ali que eu tenho o convênio, o particular, então é que teve uma representatividade maior. Isso é importante, isso está dentro daquilo que você espera, porque hoje é uma situação que está muito comum, né? Até anos atrás, você tinha aquela situação de que todo mundo corria atrás de operadoras e planos de saúde. Hoje já há uma resistência nesse aspecto. Por quê? Porque o ticket médio que a operadora me dá já não é tão alto quanto era no passado. Os valores estão mais baixos. O processo da burocracia, pedir autorização, encaminhar fatura, esperar dias. Então é uma situação que você vai estar aí avaliando no seu negócio, não é mesmo? Mas repare, eu tenho clientes meus hoje que trabalham para convênios e que têm a meta, Luciano, dentro de 2 anos, eu quero que o particular represente 50% do total do meu market share na minha clínica. Aí vem aquela situação, marketing, vem cá e vamos conversar. Eu quero então, marketing, captar pacientes desse perfil particular. E aí eu vou identificar as personas que eu tenho dentro do sistema para poder me favorecer como é esse perfil, para que na hora do marketing, desenvolver as propostas de campanha, a abordagem, o tema, ele já conhece o perfil. Mas enfim, então do ponto de vista comercial, vou acompanhar o convênio. Outra questão, gente, que é fundamental dentro dos convênios é acompanhar a inadimplência. Porque repare, olha como é a situação, né, para a gente que vive essa questão do... Já estou me avisando aqui que o tempo está curto, 40 minutos, 12 minutos, está dentro do cronograma. Então, repare, quando a gente fala da questão de convênios, a gente tem que considerar que eu faço o atendimento, eu tenho até 30 dias para encaminhar essa fatura, depois de encaminhado, os convênios em média levam de 45 a 60 dias para pagar, quando não tem glosa. Então eu tenho que monitorar a inadimplência. Então eu vou acompanhar a inadimplência, e o MedNews é fantástico nesse aspecto também, que ele me permite rastrear, permite acompanhar, e a glosa. Eu quero entender se essa glosa é uma glosa devida, é uma glosa indevida, e eu consigo estratificar isso por convênio. Então eu vou conseguir enxergar que, olha no meu exemplo aqui, minha meta prevista de glosa era de 2%, eu alcancei 3,5%. Venha cá, qual foi o convênio? Aí eu estou vendo ali que o convênio G que foi o meu problema. Então bacana, deixa eu ir lá no convênio entender para ver o que aconteceu. Então, meus amigos, entendam o seguinte, o que é importante aqui não acho que são 3 aspectos que eu quero destacar nessa etapa aqui agora, tá? O dashboard você consegue montar, tá? Então, porque os dados, o mais importante é o dado. A ferramenta que você vai usar, se é a planilha de Excel, se é Power BI,
Não importa, tá? Que o mais complicado você tem, que é o dado, que foi coletado no MedNews, e o MedNews me favorece essa importação. Então, gere os seus dashboards e a partir daí você consegue ter uma precisão de onde está o problema. Mas aí a questão, né, Luiz, vem no próximo quadro agora. De posse de todas essas informações, o que fazer? O que adianta eu ter esse conjunto de dados fantásticos, eu conseguir enxergar o meu problema, se eu não montar um plano de ação? Aí a questão é fundamental, né, Luiz? Porque a gente vai estar falando, então, no próximo quadro, em que a gente vai estar mostrando, eu particularmente trabalho, nós na Planos, até lembrando do amigo Tiago, hein, Tiago? Olha só, estou falando aí da metodologia do 5W e do 2H. Tiago, que é o sócio da gente, que está sempre lembrando. Está online, né? Sabia. Então, porque aí a gente vai estar acompanhando, estabelecer metas. Lembra daquele quadro do meu organograma? Se eu conseguir, olhei para o meu dashboard, ele me apontou o problema no macro, consegui detalhar para poder enxergar que o meu problema é nesse setor, vem cá, vamos trabalhar, qual é a ação que você vai fazer, qual é o prazo que você vai fazer, quanto tempo isso vai custar. Então aí o método dos 5Ws e dos 2Hs, ele é fantástico, mas é uma ação que a gente precisa estar fazendo dentro da clínica, tá? Se Márcio e a equipe do MedNews me permita que aqui venha a minha propaganda, tá? Porque vocês têm aqui um conjunto de dados fantásticos, porque é o que eu digo, o mais importante é o dado, porque a partir do dado eu agrego ele para ele se transformar num sistema de informações, e a partir dessas informações é que eu vou para a tomada de decisão. Eu vou identificar o que precisa ser feito e o que de fato nós vamos fazer. Aí nós temos duas situações específicas, tá? Quando nós trabalhamos no processo de consultoria, muitas vezes você administrador, você gestor, você está cansado de falar desses problemas para o doutor, mas ele não te escuta, porque você é santo da casa. E lembra daquela frase? Santo de casa faz milagre? Não! Aí a consultoria ajuda nesse ponto, porque a consultoria vai mostrar, através da leitura dos indicadores, aonde está o problema e vai reforçar aquilo que você precisa. E muitas vezes, para o gestor, ele reclama, mas à medida que esses argumentos entram aos ouvidos do dono do negócio, ele entende que aquilo é mera reclamação. Então aí é o papel da Planos. Nós hoje fazemos consultorias e no nosso processo de consultoria parte primeiro de uma auditoria gratuita, onde nós assinamos um termo de sigilo, visitamos o hospital, olhamos para esses indicadores para dizer, você tem problema nisso, nisso, nisso e naquilo. Tá? E falando desses indicadores, né? Vamos lá agora. Gente, o Ronaldo aqui da MedNews está nos dando aí a boa notícia de que nessa segunda quinzena de junho vão ter lives específicas detalhando o que eu estou apresentando aí vocês aqui hoje, tá? Ronaldo está me levantando aqui, não é, Ronaldo? Está me acenando que o nível de interesse está alto, então o que justifica? Ronaldo, pode contar com a Planos que a gente volta aqui novamente para poder detalhar. Então, olha, já que, Márcio, isso de fato vai acontecer, eu vou passar muito en passant, passando é brabo, né? Vou passar rapidinho pelos nossos indicadores, tá? Então vamos lá. Nós estamos com... Tá tudo bem, gente? Algum problema? Tranquilo? Então vamos lá. Mostra pra gente, Luiz, por gentileza, alguns exemplos de... sim, os nossos contatos aqui na Planos, tá? Mas lembre-se que nós vamos estar disponibilizando no chat, o amigo Tiago que está online, disponibiliza já, que aí ele vai, vocês se inscrevendo através desse formulário, a gente faz o encaminhamento ou via e-mail ou via WhatsApp para vocês dessa apresentação e desse e-book que a gente está tratando aqui agora, tá? Então vamos lá. Falando do e-book especificamente, então lembre-se da minha fala, pode avançar, por favor. Lembre-se da minha fala que o mais importante é o dado. Que o dado é que você vai organizar para que ele se transforme num sistema de informações.
para que aí favoreça a sua decisão. Aí nós escolhemos aqui alguns desses indicadores, tá? Como é o indicador do fluxo de caixa. Pode avançar no e-book que nós vamos encaminhar para vocês. Eu sei que vocês já estão carecas de saber do funcionamento disso, tá? Mas ele vem um passo a passo, detalhado, de como é que a gente faz para poder obter esse relatório. Até chegar o relatório final. Luiz, pode avançar, por favor? Pronto. Aí a forma, tá vendo? É bem detalhado, tá? A forma como a gente gera isso. Isso aqui foi uma contribuição do professor Daniel, daqui da época, não foi, Daniel? Que montou essa apresentação para a gente aqui. Mas, enfim, aí você consegue enxergar, olha lá, meu fluxo de caixa. Eu tive superávit, eu tive déficit, tá? Então, o Mad News me dá essa informação. Então, imagina que é legal, como é bacana você transformar este relatório num Excel, por exemplo, e migrar para o teu sistema de dashboard. E ele está lá automaticamente apresentado bonitinho. Pode avançar, Luiz, faz favor. Então aqui, gente, até pela questão do tempo, tá? Que está bem exímio, eu já vou só passar por mais um ou outro indicador, porque imagino que vocês já estejam habituados a puxarem, mas de qualquer forma ele vai estar lá em indicação. Alguns indicadores, meus amigos, eles têm que andar casados, tá? Eles têm que andar agrupados. Porque, por exemplo, imagina aquele indicador anterior, fluxo de caixa, eu dizer que o meu fluxo de caixa deu superávit, e aí eu vou no próximo indicador que o Luiz mostrou para a gente ali, mostrando que eu deixei de pagar um monte de compromisso. Ah, mentira, né? Então é um superávit mentiroso, dei calote em alguém, por isso que deu superávit. Então é o tipo, estou lembrando do professor André aqui, colega da gente na Planos, que sempre lembra que eu preciso estar confrontando o resultado do meu fluxo de caixa com esse indicador. Porque às vezes eu não consegui pagar porque eu tive um atraso do convênio tal, e aí me impediu de poder fazer aquele pagamento. Pode avançar, por favor, Luiz. E aí o sistema hoje consegue me dar o passo a passo, né? Está aí indicado. E aí eu chego lá no relatório apontando bonitinho onde é que está aí o problema. Então reparem, meus amigos, de uma forma geral, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Dá mais uma passadinha rápida, Luiz, só para poder apontar alguns dos indicadores que eu considero que são muito importantes, tá? O indicador produção, particularmente o relatório 46, até lembro de memória já, viu, Márcio? Porque vá para o relatório final. Esse relatório, por exemplo, é uma ferramenta, principalmente para quem acompanha o faturamento, fantástica. Porque eu consigo identificar das guias que eu atendi exatamente aonde elas estão. Que aí vem uma outra coisa importante. Porque assim como eu falei do organograma, o fluxograma é outra questão fundamental. Eu tenho que estabelecer regras. Eu vou dizer que a minha equipe de recepção só tem até as 10 horas da manhã do dia seguinte para encaminhar as guias para o faturamento. Porque eu vou ter a certeza que eu não vou ter guia aberta. Quando eu olhar para aquela guia que chegou na minha mão, das duas uma. Ou eu pendenciei, ou eu bloqueei, que é a terminologia que o Mad News usa, porque ela tem algum defeito. Ou então eu autentiquei, ou seja, ela está bonitinha, arrumadinha, pronta para poder mandar. Então vejam como é que isso favorece a vida da gente. Eu bato os olhos aqui nesse exemplo, eu estou vendo que eu não tenho nada aberto, mas eu tenho coisas bloqueadas. Eu tenho R$1.000 bloqueados aí. Aí eu vou lá para um relatório específico de guias bloqueadas e eu consigo saber quem é que está devendo. Pode avançar, Luiz. Tem um relatório super importante. A questão do ticket médio, né? Sabe aquela situação que isso era muito comum no passado, né? Onde a gente dizia assim, particular, ele paga o valor da consulta, mas a hora de pagar o exame, doutor, você está me pedindo uma tomografia, não dá para fazer um raio-x, não? Quer dizer, o ticket médio do particular no passado, somando, né, o valor da consulta com o valor do exame, para convênio dava um valor alto. Hoje em dia, já complicou a vida, né? A gente já para rever.
Me digam lá quais são as operadoras de planos de saúde que têm valores superiores a R$100 na consulta. A mim só veio 2 de cabeça, que a maioria é abaixo disso. A maioria nem chega, não vou falar o nome não. A maioria é baixinho, né, Márcio? A maioria, o valor é muito baixo. Mas ele me libera exames, só que os exames têm um processo de auditoria. Então, por isso que essa questão de estar acompanhando o ticket médio é importante, tá? Porque, vamos lá, vocês viram naquele dashboard comercial, eu disse que eu tenho uma operadora que eu tenho um grau de dependência gigantesco, mas o ticket médio dele é pequeno. Gente, para que eu vou? Então, comercialmente eu tenho que lidar com isso. Eu vou pensar então em renegociar com essa operadora ou até mesmo diminuir o volume de atendimentos. Enfim, esse conjunto de dados que tem aqui é importante. Meus amigos, aqui eu vou encerrar a minha fala, né? Porque não, ainda tem aí um conjunto bom de indicadores. Porque vamos passar rapidamente então, Luiz, só para poder pegar os tópicos. Pacientes atendidos, o indicador de inadimplência. Pode passar, Luiz, faz favor. Pode pular. Tá? O indicador de inadimplência, ele me traz um dado importante. Olha, vocês acreditam que eu tenho muitos clientes no início da consultoria que eles acreditam que o valor que o convênio disse que pagou no relatório, que ele acredita que aquilo que botou na conta, oh meu Deus, não é não, viu? Toma cuidado que na maioria das vezes, aí o MedNews tem um processo muito legal para isso, que é o tal do CNI, do crédito não identificado, ou seja, eu recebo dinheiro na conta corrente, relaciono ele lá, depois é que eu vou pegar o relatório do convênio e eu vou baixar um a um, né? Aí ele sai dali e vai para o recebido de fato. E aí eu dou um exemplo de como é que se calcula inadimplência, pode avançar por favor. Glosas. Hoje, gente, o sistema, o Márcio está me contando aqui que deve estar, além desse treinamento que o Ronaldo falou, só um minutinho, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Além desse treinamento, mais glosas agora, a MedNews preparou, ampliou recentemente o módulo de glosas, não foi, Márcio? Isso, tem uma melhoria de recursos novos no setor de glosas. A gente vai até marcar uma live, talvez a gente vai fazer algumas lives, eu vou falar disso daqui a pouco. Então, sobre isso. Hoje os dados que estão aqui, ele me permite identificar com um grau de precisão bacana, com qual convênio eu tenho qual problema, né? Eu sei que não acontece com vocês, mas a maioria das pessoas que trabalham de faturamento, eles têm um HD na cabeça, coitados, né? Não, a glosa aconteceu esse mês por conta disso. Aí imagina, a empresa tem 20, 40 convênios, como é que ela consegue guardar no HD dela essas informações todas? Então, não vamos confiar na memória. Hoje o sistema tem um processo para acompanhamento de glosas, tem um conjunto que está muito legal, que você consegue inclusive acompanhar se a glosa foi devida, se ela é indevida, se a glosa indevida já foi apresentada, tá? Pode avançar, Luiz, por favor. O NPS, o Net Promoter School também, que é uma ferramenta fantástica, né, que nós já falamos aí a respeito, pode avançar. E lembre-se daquela situação, o Net Promoter School identificar os detratores, né? Que são aqueles pacientes que ficaram tão insatisfeitos com a gente que vão divulgar negativamente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Bem, eu vou encerrar por aqui, gente, o conjunto todo de indicadores. Como eu disse a vocês, a gente vai estar disponibilizando, espero que o Thiago já tenha colocado aí no chat o link para vocês, tá? O Ronaldo já está confirmando aqui que o link está disponibilizado. Então, preencheu, a gente vai estar encaminhando esta apresentação e uma cópia. E o Ronaldo com essa boa notícia aqui, né, Ronaldo, de que esse en passant que foi dado aqui, vai ser programado ainda um treinamento, que eu só vou pedir, pelo amor de Deus, não me acompanhem pelo Instagram, tem que ser pelo computador para você conseguir ler os relatórios. Gostaria de entender a mágica que alguém está fazendo aí de acompanhar isso pelo celular. Mas, gente, aqui eu fecho a minha fala. Mais uma vez eu quero agradecer a paciência de vocês, a oportunidade aqui da MedNews e a confiança, tá?
de poder estar aqui fazendo essa apresentação. E nós nos colocamos à disposição enquanto planos para poder ajudar a você, gestor, a fazer esse fortalecimento de necessidades junto aí aos proprietários. E para você que é médico, nós fazemos, como eu já disse anteriormente, as nossas análises gratuitas, onde nós fazemos uma auditoria local ou online, nós assinamos um termo de confidencialidade, não há custos, e ali a gente apresenta as principais necessidades que precisam ser tratadas. Se você vai nos contratar ou não é uma outra questão, tá? Mas é um serviço que é disponibilizado pela gente. Márcio, equipe Med News, muito obrigado pela oportunidade. Então, pessoal, né? No próprio Med News, lá em gráficos também, existem vários indicadores também, mas veja a importância de ter uma pessoa, né, como o Luciano Braz, com conhecimento técnico de consultoria para identificar essas informações, fazer essa leitura, identificar qual o melhor, né, para a clínica ou para a sua unidade, né, para poder estar fazendo essa leitura correta. Então, assim, é importante que no sistema seja bem alimentado. Então, assim, ele já falou que a gente tem a parceria e ele vai ceder gratuitamente uma visita para diagnóstico. Então, você pode ligar para a gente, agendar a visita, ele vai passar um dia lá com vocês, captar as informações do Med News, vai gerar algum diagnóstico e no final ele vai te dar um relatório, né, e dizendo, né, os pontos que ele percebeu, positivo, negativo, né, de vocês. E isso, gente, não tem custo, tá? Pode chamar a gente aí, ligar pra gente e agendar. Nosso suporte está aqui, é um lado no comercial. Então, assim, veja a importância de a gente estar alimentando bem o sistema com os dados corretos. A origem das informações, desde aquela ficha do paciente, desde aquela parte da OS, da guia, como a parte financeira também. Se estiver com os dados corretamente, se tiver com essa alimentação correta, os relatórios e os gráficos vão nascer. E perceba que na gestão de Luciano ele tem outros gráficos, outras gestões. Talvez vocês viram alguns gráficos lá, eu nunca vi isso no Med News. Ali são gráficos já mais avançados que ele detecta com as informações retiradas do Med News. Então, além do Med News ter alguns indicadores, ele vai além disso. Ele tem outros indicadores que nos ajudam a dar o correto diagnóstico e fazer a correta tomada de decisões, né? Então, essa é a importância que eu queria falar para vocês, de estar com as informações bem alimentadas, os dashboards e relatórios também, colhidos do Med News e com a presença de Luciano, com a consultoria dele. Ele tem uma equipe, né? Não é só ele, tem uma equipe, cada um tem sua área, tem uma parte financeira, tem a parte do estoque, né, Luciano? Tem uma pessoa só para call center, tem uma pessoa só para recepção, para atendimento do paciente. Então, assim, é uma equipe. Ele vai com a equipe, né, dentro da sua clínica, e vai conseguir extrair informações e dar o diagnóstico final, né? Então a gente pretende, no decorrer do ano, realizar algumas outras lives, né? Aí eu abro aqui, eu tenho um enquete para vocês, de sugestões. Se vocês querem uma live só financeira, uma live só de faturamento, só de call center, só de gestão de novo, né? Aqui vocês viram que é um pouco rápido, então não dá para a gente detalhar muito, abrir o sistema e tá clicando, ó, você tira aqui, tira isso aqui. Tem o e-book que já faz isso, tem um sprint das telas, né? Então aqui é uma coisa bem objetiva, mas para mostrar o poder que as informações traz de resultado para vocês. Além disso, a gente pode criar outras lives pontuais, mais específicas, aí a gente tem mais tempo para poder falar de cada assunto individualmente. A gente está também preparando alguns cursos. Eu não sei quem usa o Med News hoje, né? Ele faz uma enquete lá perguntando qual o curso que você desejaria que a gente falasse, tal, que a gente criasse para vocês, se é faturamento, se é financeiro, se é gestão e tal. Então a gente está criando também, a gente está abrindo algumas turmas para realizar esses cursos. Serão cursos presenciais e online. Então a gente ainda está preparando aí, vamos criar alguns eventos, algumas datas. Workshop também, a gente quer fazer um workshop também para mostrar uma série de novidades que o sistema traz.
Não sei se vocês sabem, mas a gente cria versões praticamente diárias aqui, criando novos recursos, novas ferramentas, novas informações, justamente para enriquecer o sistema e trazer mais informações gerenciais para vocês. Então é isso, a gente está querendo estar mais perto de vocês e trazendo novidades e trazendo alguns recursos que às vezes eu percebo que as pessoas não conhecem que o sistema tem. Eu tenho vários clientes que já até compraram o Totem, por exemplo. A gente nós temos Totem, nós temos o gerenciamento de senha, nosso sistema tem, não sei se foi falado aqui, a parte do gerenciamento de tempo de espera, né? Desde a senha do paciente, que a gente tem a hora que ele chegou, a gente mede o tempo da senha que ele ficou na mão, a gente mede o tempo que ele ficou esperando o doutor atender, chamar ele, tem um tempo de consultório, tem um tempo final, um tempo médio, a gente sabe, inclusive, que hora o médico começou a atender, se o doutor chegou atrasado, chegou no horário. Então a gente tem um monte de outros recursos que não deu para mostrar aqui, mas a gente pode estar com a visita de Luciano e estar verificando essas informações para vocês e estar passando aí muita coisa aí que não foi dita aqui, né? Não sei se abriu aí o chat, aí alguma coisa. Tem algum chat de perguntas? Sim. A gente abriu aí para quem quiser falar com a gente ou ter alguma pergunta. Lembrando, novamente, né, que a gente quer criar outras lives. E aí eu quero sugestão de vocês. A próxima fala de faturamento. A próxima fala de gestão de novo, porque o tempo foi curto. A próxima fala de qualquer outro módulo que a gente comercializa, ou que vocês têm interesse, desejo de saber mais sobre o sistema. E aqui tem uma parte comercial aqui com o Ronaldo, também pode agendar, para quem não é cliente, agendar uma apresentação do sistema, conhecer todos os modos que a gente disponibiliza. Até clientes também, né? Clientes que não têm todos os modos que a gente possui, também está adquirindo aí com a gente. A gente pode dar até algumas degustações de alguns modos para vocês conhecerem melhor. Quem vai me traduzir aí? Perguntas? Por enquanto nós tivemos sugestões. Nessa Luz disse assim: os cursos é muito importante. Elane Figueiredo concordou com esse, falou: o curso sempre agrega. Jefferson falou que boletim de espera está entregando muitos médicos lá no Mais Saúde. Muito bom. Só isso. Não, tem de Luana também, que seria legal, mas não tem mais específico. A gente quer criar lives com os temas específicos, justamente porque a gente tem 1 hora para falar só daquele assunto. A gente vai ter mais tempo para detalhar mais o assunto, acho que é bem legal. Eu também pretendo, é uma coisa que me veio aqui na cabeça, de trazer alguns outros profissionais, trazer o André aqui, trazer o Thiago, trazer outros parceiros da gente, ou que também se interessem em vir com a gente falar de um assunto, de um tema de saúde, de um tema dentro da área de software, né, que é no nosso ramo, e a gente vai estar aberto aqui a receber visitas. Luana Araújo falou assim: na Nonato utilizamos relatórios disponibilizados pelo sistema para analisar os dados e tomar decisões que geram ações. Isso faz toda a diferença. Pronto. Obrigado aí pelos comentários. Lembrando também que tem nosso amigo Caio também. A gente vai marcar também uma live com ele para falar também de financeiro, um parceiro da gente. Deve estar ao vivo também, né, participando. Um abraço aí para Caio. Então, gente, fiquem à vontade, né, para falar mais sobre o assunto que foi dito hoje aqui. Essa live, inclusive, está sendo gravada, né? Vai estar no canal do YouTube, vai estar no Instagram, né? Vai ser disponibilizado aí para vocês, para quem não pôde estar presente com a gente, estar assistindo em outro momento e entendendo melhor aí tudo que o Luciano falou hoje aqui, foi dito aqui sobre os indicadores. É um tema super importante, onde pouca gente dá essa atenção devida, porque a gente vê que o doutor, as pessoas ficam na parte operacional, funciona tudo bonitinho, mas na hora de colher isso, será que se a clínica está me dando resultado? Será que eu estou tendo lucro, déficit, superávit e tal? Tudo que o Luciano falou aqui é de suma importância e vocês podem estar comentando aí depois no direct, né? Seguir no nosso canal aí, né? Dá uma curtida, viu? Instagram e no YouTube, né? A gente vai tentar fazer sempre simultâneo assim, dá um trabalho danado, né? Sou grato aí à minha equipe toda que está aqui hoje presente, a gente batalhou aí para deixar uma qualidade de sinal e de que a live tenha uma qualidade boa para poder ser realizada. Agradeço aí a todos da equipe. E mais algum comentário? Não, fechamos aqui deixo meu boa noite, mais uma vez agradecer e vamos aguardar a próxima. Tem mais uma pergunta aqui? Nessa Luz, sinto falta quando vem
os clientes. Era muito importante, porque muitas dúvidas eram tiradas. A partir dos encontros, a gente deu um stop por causa da pandemia, né? A gente ficou sem poder fazer esse encontro. E a gente está querendo voltar agora a esses encontros que são os cursos, as lives, workshops, né? Enfim. Pronto? Doutor Ciro? Doutor Ciro de Serrinha, obrigado aí pela participação. Boa noite, obrigado por estar aqui. É um parceiro também já há algum tempo de Serrinha. Manda bem. Doutor Márcio, meu amigão e parceiro aí. O Bahia ganhou, parece, viu? Parece que deu 1-0 aí, na hora que eu tava tentando aqui ver o resultado. Empatou no final, né? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Boa noite a todos. Obrigado Luciano Braz. Boa noite a todos. Obrigado aí. Até a próxima.